E eu quero que você medite comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que fala sobre a renovação da águia. É um texto tão bonito, tão cheio de poesia, e no hebraico ele é maravilhosamente poético, lindo, lindo, lindo. E está aqui, Isaías 40, que começa com uma convocação para consolar o povo, para trazer a palavra profética de Deus de que haverá caminhos aplanados, caminhos melhores para as pessoas. Aí ele introduz o assunto da grandeza de Deus em relação à problemática humana mínima, quando comparado com quem é Deus. E a pergunta é: aquele que fez todas as coisas porventura não te enxerga, não te vê, não te olha? Deixa eu ver se o Braulio chegou. Alguém falou ali, o Braulio chegou. E agora espera só um pouquinho, Braulio, porque eu estou aqui, não quero perder o fio da minha meada. E aí ele chega no capítulo 40, no verso 27, que diz assim: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. A esse Senhor que criou todas as coisas, para quem o universo todo é nada, é um pouquinho de água num balde, tudo é pequeno. Aí vem e diz: e tu, que no meio dessa grandiosidade que para Deus é pequena, tu dizes o quê? Que Deus não te enxerga? Deus não te enxerga? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, uma linguagem antiga para definir as galáxias. Todas as bilhões e bilhões e bilhões de galáxias feitas de bilhões e bilhões de estrelas e de bilhões de planetas, todas elas muito bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Para ele todas elas têm nome, mesmo um meteoro solto, mesmo um ente cadente na frieza do universo escuro. Ele as chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, nenhuma só vem a faltar. Preste atenção. Porque, pois, então, tu falas, o meu caminho está encoberto aos olhos de Deus. Por que que você fala isso? É a pergunta de Deus através de Isaías. Aquele que enxerga o todo universal, indescritível, indiscernível e imensurável. Chama todas as coisas pelos seus nomes. Por que não te veria? Por que não te enxergaria? Tu não és uma pedra vagando pelo universo. Tu és um ser com consciência de si, com capacidade de dizer: eu sou, ó Deus, vê-me aqui. Por que que ele enxerga meteoros gelados, estrelas sem consciência de si, feitas só de grandes tamanhos de massa, mas sem consciência de sua própria pessoalidade? Porque ele enxerga e dá nome a todos e não te enxerga e não conhece teu nome.
Por que tu dizes, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido diante de Deus? Por que você entrou nessa de que Deus não te vê, de que Deus não te percebe? Que a tua vida passa desapercebida diante de Deus. Ela pode passar desapercebida diante do teu pai, que não se importa contigo, da tua mãe, que só pensa nela mesma, uma mãe narcisista. Ela pode passar a tua vida desapercebida pelos teus irmãos em competições familiares internas. Ela pode passar desapercebida pelos teus melhores amigos que só te buscavam, adulavam e paparicavam quando você supostamente estava na posição de dar alguma coisa para elas. Ela passa desapercebida no dia em que você perde tudo e todos os que antes te enxergavam agora não te veem mais porque você se transformou numa pessoa invisível. A tua vida fica desapercebida por boa parte das tuas amigas no dia que o teu amigo, o teu marido te deixa e elas acham que foi incompetência tua. A tua vida fica desapercebida, sim, se na sua pobreza você depender de um governo. A sua vida passa desapercebida, muitas vezes, do patrão para quem você presta serviços e que só mede o que você produziu na carga horária de trabalho, mas não te enxerga como pessoa. Tua vida passa desapercebida. Às vezes você está aí dentro dessa família, numa casa onde o isolamento social para o coronavírus é impossível, de tanta gente que mora junto, mas a tua vida é totalmente desapercebida aí dentro da tua casa. Se você sair, não tem quem note, se você voltar, não tem ninguém que te saúde. Você simplesmente parece que não faz falta em lugar nenhum. Assim como esses que aqui no texto representam esse Jacó simbólico, esse Jacó arquetípico, esse Israel coletivo, que é aqui apresentado como se fosse uma pessoa só, mas é o drama de uma geração que se sente esquecida por Deus, pecou e pecaram tanto, fizeram tanto mal uns aos outros e a si mesmos, que a culpa o fez ficarem entregues ao império dos sentidos, das impressões, das sensações, das culpas, dos abandonos. Tipo, Deus não quer mais nada comigo porque eu estou sendo assim. Ou a maior prova de que Deus não quer nada comigo é quando também o meu pai não quer nada comigo, minha mãe, meus parentes. Se nem eles querem nada comigo, eles que eu vejo que me veem, quanto mais Deus, que eu nem sei se me vê, nem sei quem Ele é, muitas vezes. E essa é a questão que está aqui. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Você está vivendo isso? Essa impressão de que a sua solidão universal é absoluta, a sua orfandade no mundo e no universo é total? Você está vivendo isso agora, você, pessoalmente? Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que olham para si mesmas e não veem nenhum sentido. Se meu pai e minha mãe não emprestam significado à minha vida e os que me conhecem também não atribuem sentido à minha existência e eu mesmo me enxergo e me desprezo, por que haveria um amor para além do universo e que atravessa todas as coisas e que me conheceria e me desejaria e me validaria e me significaria
e enxergaria o meu direito no meio desse mundo de iniquidades e discerniria a minha busca de vida de justiça no meio da loucura e do caos relacional do mundo. Por quê? Porque eu teria essa especialidade, por que essa singularidade pessoal para esse ser, do ponto de vista das mensurabilidades universais, do ponto de vista dos tamanhos, das quantificações, esse ser que é menos do que um coronavírus na galáxia? Por que o Senhor saberia meu nome? Por que Ele conheceria meu interior, meu íntimo, minhas angústias, minhas dores, minha solidão, minha orfandade, meu pânico? Por quê? Por que, havendo coisas tão grandes para Ele conhecer, Ele se importaria com aquilo que é tão absolutamente insignificante? E você não percebeu ainda que Deus é amor, mas o Sol não é amor, Júpiter não é amor. Deus pode dizer: Sol, eu te amo. O Sol não vai se curvar em adoração, ele não sabe de si. Mas você, por menor que você seja, por mais coronavírus que seja a sua existência, numa colônia de egoístas que só pensam na própria sobrevivência, como é a etiologia do coronavírus, você não passa de algo assim no universo. No entanto, você é capaz de amar, você é capaz de se sentir rejeitado, você é capaz de sentir dores maiores do que o universo. Você carrega uma preciosidade de consciência de si mesmo que a soma de todas as estrelas universais não possuem. Você é capaz de se relacionar em amor, você é capaz de morrer de tristeza, você é capaz de se destruir com o ódio. Isso tudo faz de você algo absolutamente mais significativo do que todas as existências desse universo imediato, visível e conhecido por nós na nossa ignorância. Faz de você algo superior a tudo isso. Porque dizes, e pode botar o seu nome aqui, José, Antônio, Antônia, Marcela, Paula, por que tu dizes, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, até hoje, não ouvistes, até agora, que o Senhor, o Criador dos fins da terra e de todos os universos, não se cansa, não se fatiga, não enche o saco, continua, e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Tu não sabes disso ainda, não aprendeste, não tomaste posse dessa convicção, dessa certeza e do bem poderoso que essa convicção traz, energizando a nossa vida, nos capacitando a enfrentar todos os abandonos, todas as rejeições, todas as frustrações, todas as decepções, todos os esquecimentos de pai, de mãe, de família, de figuras que a gente achava que nos amavam, mas nem tanto. No entanto, quando você tem essa convicção, você sabe que você é visto, é querido, é amado e que o Criador de todas as coisas me sabe pelo nome
Ele não se cansa, não se fatiga de buscar, de se revelar, de se manifestar, não desiste de amar jamais e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele que perscruta o nosso interior, ele que chama criaturas universais que não sabem de si pelo próprio nome, não saberiam o meu nome, minha dor, minha angústia, meu sofrimento. Tudo isso acontece diante dele. Você nunca leu lá em Mateus 18, aquele texto tão singelo, quase infantil, que diz que Jesus mandou Pedro, a fim de pagar o imposto das 2 dracmas, jogar um anzol no mar da Galileia e tirar de lá um peixe. E Jesus disse, quando tu puxares esse peixe, abre a boca dele, porque tu vais encontrar um estáter, que era uma medida de dinheiro com a qual se poderia pagar o imposto de 2 pessoas, o imposto do templo, imposto religioso, tanto de Pedro quanto de Jesus. Vai lá, tem um peixinho entalado, joga o teu anzol, ele vai pegar e tu vai salvá-lo. Tu vais tirar o estáter da boca, ele está engoliu, é uma coisa que não passa. Tira, deixa o peixe na água, para ele ir livre, vai e paga o teu imposto e o meu imposto. Essa é uma delicadeza da narrativa do Evangelho para nos dar essa convicção absoluta de que o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O meu direito, a minha angústia, a minha dor não passa desapercebida diante do meu Deus. Ele, o que se diz aqui é que ele faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Você está cansado? Esse Deus eterno faz forte ao cansado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, do Evangelho, do meu modo de viver, do meu modo de ser, que quer se transferir, que quer ser absorvido por vocês, para que vocês aprendam o significado de ter vida e vida em abundância. Você está cansado de todas essas tentativas, encheu o saco, está praticamente se abandonando, se entregando ao Deus dará, dizendo, vida leva eu, e só dizendo e se entregando ao fluxo dos abandonos, muito comum no coração daqueles que ficaram órfãos de qualquer que seja o significado. É nesse espírito que você está, é nesse cansado. Saiba, ele faz forte ao cansado. Eu já tive tantos momentos na vida em que o cansaço era maior do que a vontade de viver. Não dava vontade de recomeçar mais nada, a energia tinha sido toda tirada, toda drenada, toda roubada, toda sugada. Eu não tinha energia nem para morrer, de tão absolutamente esmagado que o meu coração estava. Esse cansaço que traz para você essa sensação de desistência total e absoluta. Ele faz forte ao cansado. Ele faz forte ao cansado. Aqui, durante esses dias, está cheio de gente cansando, desistindo, enchendo o saco, querendo chutar o balde, dizendo, é perigoso, deixa eu ir. Posso pegar? Let it be. Não dá certo? Que se dane. Estou cansado. Estou sobrecarregado. Está insuportável. Mas saiba, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum
Você chegou aqui sem nenhum vigor hoje. Não sabe nem por que chegou aqui. Chegou para chegar. Mas sem colocar fé em nada. Mas ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu fico olhando para os dias passados, para como houve tempo em que o cansaço e o sentimento de desistência tomaram conta de mim. E graças a Deus por aqueles que me enfrentaram, como por exemplo a minha mulher, há 20 anos atrás, quando eu disse para mim, deu, chega. Eu no máximo vou escrever uns livrinhos sentado aqui, mas eu não quero mais nem ouvir falar de nada. Eu estou absolutamente morto de cansaço. Eu não quero. As minhas esperanças se foram. Eu já fiz demais e ninguém entendeu, ninguém compreende, ninguém quer, ninguém gosta. Chega! E graças a Deus ela me deu uma banana, ela deu uma banana, literalmente, só aqui para você, que chega que nada. Chega que nada, eu sei que você está vindo do inferno, mas chega que nada. Eu vou te ver ainda dezenas de anos, cheio da mesma força, do mesmo vigor de antes. E até de um vigor e de um poder maiores. Porque, além de tudo, além de revigorado, você vai estar completamente pacificado. Me deu uma banana bendita e me disse, ó, toma aqui, levanta e anda, porque o que Deus tem para fazer na tua vida não aconteceu nos últimos 30 anos, foi só o treino. O que Ele tem para fazer na sua vida vai acontecer nos próximos anos a virem, que serão os mais maravilhosos da sua existência, porque Ele restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Ele esquadrinha o nosso coração, sabe nossas dores e faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fatigam, e os moços de exaustos caem. E eu estou vendo isso desde sempre, desde a minha adolescência, que eu vejo com os meus olhos amigos desfalecendo de cansaço, moços entregues à fadiga existencial. Não tem nada a ver com braço, nem com força física. É força mental, força psicológica, força espiritual que se esvai. O indivíduo é forte, é bonito, é jovem, mas dentro dele não tem mais nenhuma vontade para viver. Às vezes você vê moças lindas, maravilhosas, deliciosas, aquilo que qualquer homem de longe olharia e diria, meu Deus, que gostosa, deve ser uma mulher intensa e feliz, e você vai ver e ela está sem nenhuma vontade de viver. Quantos amigos meus que de vez em quando me chamam e dizem, ainda na força da vida, de vez em quando me dá uma vontade danada de acabar com tudo e de desistir. Porque os jovens se cansam, os jovens se fatigam, e os moços de exaustos caem, se entregam ao medo, ao pânico, ao desespero, à orfandade cósmica, essa angústia, esse desassossego total, contínuo, ininterrupto. É forte isso quando designa e quando diagnostica
o cansaço supremo visitando a mente do jovem, a fadiga engolfando os moços que de exaustos caem e não aguentam o percurso. Assim como o coronavírus atinge os velhos, esse corona tédio, corona abandono, corona orfandade, corona pânico, corona depressão, corona rejeição, atinge sobretudo os mais jovens que se cansam, que desistem, que se fatigam e de exaustos se entregam, mergulham no abismo depressivo e não sabem mais levantar dele, dessa existência límbica. Mas tem uma adversativa sempre. O que é extraordinário é que o Evangelho descreve a realidade de como a gente está e introduz a adversativa da ressurreição, a adversativa do soerguimento, a adversativa da redenção, a adversativa da possibilidade a um mais. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que sabem que o Criador dos fins de todas as existências não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, pois é Ele que faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor, ainda que os moços se cansem e se fatiguem e os jovens de exaustos caiam, mas o Senhor, mas os que esperam no Senhor, os que confiam, os que colocaram a sua âncora no coração de Deus, pela fé se entregam, não ficam buscando racionalizações para fazer isso, mas se entregam, confiam, como aquele Indiana Jones da Última Cruzada, que vai atravessar aquele abismo, não vê passagem, mas crê na palavra escrita no livro do pai dele, e aí o pai diz, bota o pé no nada, mesmo que você não esteja enxergando coisa alguma. E quando ele coloca o pé no coisa alguma pela fé, dá um passo à frente, o ângulo do caminho invisível da fé se abre como uma rocha concreta para ele atravessar. Essa, até hoje, a melhor ilustração que eu já encontrei desse chamado para a gente confiar no Senhor na cara do abismo e botar o pé no vão pela fé. E só depois que você bota o pé no vão pela fé, só depois que você comete esse ato, para alguns suicida, inexplicável, de crer que há um caminho no invisível, de crer que existem fatos concretos naquilo que eu não vejo, mas se eu crer, eu viverei a experiência de andar por onde ninguém vê caminho, de atravessar por onde ninguém enxerga chão. Se eu confiar no Senhor. Se eu confiar. E confiança é uma entrega que descansa. Não há dúvida na confiança. A confiança é certeza. Ele não vai me trair, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu só quero restauração, eu só quero energia, eu só quero me levantar, ele sabe meu nome, ele me ama, ele virá em meu socorro. E eu confio nisso, eu espero no Senhor. Espero em quê? Eu sei que Ele renova forças. Aí eu sei, olha aqui para mim, nesse sentido eu sou uma Bíblia escrita. Eu sou um Isaías 40, no mínimo Isaías 40 escrito, encarnado para você.
Eu não falo de teoria, eu só falo do que eu sei, do que eu experimento, do que eu conheço, do que eu já vivi, do que eu provo. Não tem uma gota de teoria no que eu digo para ninguém. Vocês estão vendo um homem que só fala o que já viveu, o que já provou e o que já conheceu. E é por isso que eu te digo com a autoridade de quem sabe, conhece, vive e viveu. A experiência de que se eu espero no Senhor, se eu confio, Ele renova as minhas forças. Olha aqui para mim. Eu me sinto hoje infinitamente melhor do que quando eu tinha 28 anos, cheio de afazeres, nervoso, estressado, com uma angústia de salvar o mundo de dia e de noite. Muito melhor do que aos 30, com o mundo inteiro pesando nos meus ombros. Muito melhor do que aos 38, quando eu já tinha centenas e centenas de funcionários, de obrigações, de compromissos, de demandas, de deveres, de obrigações, de trabalhos, de gravações, de emissoras de televisão, de reportagens, de documentários, disso, daquilo, para todo lado, fazendo coisas grandiosas enquanto eu me cansava, enquanto eu me drenava, enquanto eu morria. Eu sei que no dia que eu parei de ser minha própria solução, que eu parei de ser minha própria salvação, no dia em que eu parei de ser o arranjador dos meus próprios sucessos e quebrado, desconstruído, aparentemente morto para qualquer futuro e possibilidade, quando tinha desistido de tudo, me peguei na banana da minha mulher dizendo, aqui, ó, você não vai deixar nada, só está começando. E o meu coração pegou o livro de Isaías, literalmente, o livro de Isaías, eu comecei a lê-lo todinho em voz alta para mim. Voz alta. Ele se renovou e eu chorava lendo-o sozinho, ou com a minha mulher, lendo. Os jovens, e para aquele período, naquele tempo, eu já me sentia um senhor idoso, um cara que fala para milhões e milhões todo dia e que tem mais de 1000 pessoas trabalhando para ele, dependendo dele de dia e de noite, com filhos adultos. Você, por mais que só tenha 40 anos de idade, você se sente um velho. Eu me sentia um idoso quebrado dos meus ossos. E quando todos os meus ossos foram sendo quebrados no ano de 1998 e foram virando pó, me ficou impossível crer que Deus iria fazer alguma coisa ainda daquele vale de ossos secos. Mas então essa palavra explodiu dentro de mim. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam. E eu estou aqui hoje com minha energia espiritual mais poderosa do que quando eu tinha qualquer outra idade. Minha convicção, minha paz, minha tranquilidade, minha certeza, meu desassombro nele, minha convicção do cuidado dele por mim, isso tudo absolutamente plantado como um carvalhal de fé, com raízes aprofundadas em todas as minhas dimensões, por causa da renovação que o Senhor faz. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. E aqui existe aquela lenda da águia, que até hoje uns tratam como lendas, outros tratam como realidade,
Na realidade, eu trato como realidade exagerada. Porque é verdade que quando a águia chega na meia-idade, depois de tanto trabalho de rapina, e é um trabalho duro da águia, ela carrega animais pesados, ela faz tudo com o bico. Quando ela chega na meia-idade, o bico dela entortou já, se desgastou, perdeu a pegada, perdeu a bicada, perdeu o gancho. Então ela precisa se renovar. As asas dela também estão velhas, estão pesadas, estão perdendo aquela leveza viçosa para trabalharem com equilíbrio e com aumentarem a velocidade no vento. Então o que ela faz? Ela procura uma fenda oculta numa montanha muito alta, entra lá sozinha e fica 5 meses, durante cujo tempo ela desgasta o seu bico, desgasta até que um outro bico vai crescendo de dentro. Assim como o cabelo cresce, barba cresce, unha cresce, o bico da águia também, quando chega num certo nível de desgaste que ela mesma ajuda a provocar, dali sai a renovação de um novo bico, um bico jovem na meia-idade. E as asas, muitas das suas penas são trocadas, ela volta a ter aquela leveza, o controle sobre o voo. E é isso que se está ilustrando aqui em Isaías, é algo assim que se está aludindo. Sobem com asas como águias, se renovam, correm e não se cansam, caminham, atravessam as veredas mais impensáveis e não se fatigam. Esse é o milagre da renovação existencial no coração daquele que confia, que espera, que deixa a autovitimização de lado, que para de ficar perguntando, ó Deus, ó dia, ó mês, ó ano, aquela hiena, ai, ó Deus, o meu caminho está encoberto, o meu direito passa desapercebido pelo meu Deus. Esse é o espírito que atrapalha você mais do que o diabo. Pior do que o diabo no coração humano é a autopiedade, a autovitimização. Esse é o seu pior Satanás, fique livre dele. Pare de ter essa peninha de você. Levante a cabeça, simplesmente saiba que Deus sabe, que Ele é o seu Deus, que Ele conhece pelo nome um meteoro vagando nas trevas universais. Quanto mais você, Jacó, por mais ambivalente e ambíguo que você seja, Ele te sabe, Ele te conhece, Ele te ama, Ele faz forte ao cansado, vai multiplicar as tuas forças, a ti que não tens mais nenhum vigor, que estás desistindo de viver, ainda que tu sejas um jovem cansado, um moço fatigado, exausto. Mas se você hoje, ouvindo essa palavra milagrosa, essa palavra criadora, essa palavra que produz mundos novos pela fé no coração humano, se você crê no que eu estou dizendo, e não é a minha palavra, é a palavra do Deus eterno que pode explodir, produzindo vida dentro de você, se você crer nisto, então você vai aprender a esperar no Senhor e vai ver que quando você confiar nele, as suas forças começarão a ser renovadas. É maravilhoso. E aí você vai subir, você vai deixar esse caminho abismal e você vai subir como uma águia nova, renovada, quando sai da fenda da penha com bico novo,
asas renovadas e sobe, pronta e adequada para continuar a existência com esse poder refeito para continuar a vida. Então você vai aprender a correr e não se cansar. Vai aprender a caminhar e não se fatigar. Essa é a palavra eterna para hoje, para daqui a 100 anos, para daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos, se algum ser humano, cansado, angustiado, aflito, desesperado com as inteligências artificiais, até mesmo dominado no mundo de androides, mas que vem ouvir essa palavra, tenha certeza, mesmo daqui a 1000 anos ela está atual, ela vai se renovar, ela vai produzir aquilo para o que ela foi designada, porque não tem um pingo de invenção minha, ela é toda ela, do princípio ao fim, palavra do Deus vivo. É força de ressurreição cotidiana para a gente se renovar, se levantar e para viver. Senhor Jesus, eu quero pedir que Tu renoves as nossas forças, dos velhos e dos novos, que Tu tires de nós essa autopiedade, essa peninha de si mesmos que é destrutiva. Por favor, e renova o coração do que está cansado, restaura as forças dos que ainda nem começaram, mas já estão perdendo o vigor. Por favor, acentua no coração de cada um de nós a certeza de que Tu, que conheces peixes e meteoros passando, conheces a circunstância da nossa vida. Por favor, ajuda-nos a descansar, a confiar e a nos entregarmos, porque é na nossa entrega que Tu nos renovas. É na nossa solitude, é nessa quarentena, na fenda da rocha, que Tu refazes o nosso ser, a nossa capacidade de nos readaptarmos para a vida quando chegar a hora. E eu peço que isso esteja acontecendo no coração de milhares, de milhões, pela palavra do Teu poder. Refaz as nossas forças para que continuemos a voar mais alto, para que corramos e não nos cansemos, para que trabalhemos e não nos fatiguemos, porque Tu és a nossa força. E a Tua alegria é a nossa força. Em nome de Jesus. Assim é a palavra que não passará e que está com você agora.